Salve, salve família vascaína! Tô na área para mais um vídeo de pós-jogo. Se você está chegando pela primeira vez aqui e não me conhece, muito prazer, meu nome é Eduardo. Tá vendo esse botãozinho vermelho aí embaixo escrito inscreva-se? Dá uma clicadinha aí. A gente está com a meta aí inicial de chegar a 2.000 inscritos, falta pouco, falta 70 inscritos apenas, então eu conto com a colaboração de vocês. Uma outra coisa que ajuda bastante também é você deixar seu like no vídeo. Isso ajuda a gente a divulgar nossos vídeos na plataforma do YouTube. Ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações. E claro, compartilhe nas suas redes sociais, que isso é importante e ajuda bastante também. Termina o jogo Fortaleza 2, Vasco 0. 7 partidas sem vencer, né? Das últimas 11 partidas, uma vitória. Dos últimos 2 meses, uma vitória. O que mostra claramente que tem algo muito errado. O Vasco perde mais uma no campeonato, fica mergulhado no Z4. Os times que estão no Z4 aí ainda vão jogar na rodada, estão dependendo dos resultados. O Vasco pode começar a ter uma distância de pontos para o primeiro fora da zona de rebaixamento. Nada que a gente já tenha... a gente já passou por isso, né? Várias vezes. Então, o que foi prometido foi que não iria passar mais, que o Vascaíno não iria sofrer, enfim. Mas falando do jogo em si, o Vasco entra com algumas modificações, né? Foram sinalizados ao longo da semana aí a entrada do zagueiro argentino Capasso no lugar do Robson, que sentiu um desconforto na coxa, independentemente disso, né? Não tinha jogado bem contra o São Paulo, né? E sacaram o lateral direito também, Puma Rodrigues, né, para a entrada do lateral Paulo Henrique. Pedro Raul não jogou porque estava suspenso com cartão amarelo, e ele entrou com Alex Teixeira centralizado, Figueiredo, Peck, né, e o meio campo mesmo, Galaza, Jair, Barros, né, com essas modificações do Capasso e do Paulo Henrique lateral, né. Essas modificações foram feitas, né, pelo fato do Vasco estar tomando muito gol pelo lado direito da sua defesa, né? Segundo o treinador, já tinha sinalizado contra o São Paulo, que tinha que consertar aquele setor ali. Só que é o seguinte, a gente já tinha avisado sobre isso. Consertar o setor não é simplesmente você tirar o zagueiro e o lateral, simplesmente, né? A dinâmica defensiva, o comportamento defensivo são vários setores. Começa lá na frente, né? Se estão pressionando o homem da bola ou não estão pressionando um homem da bola, passa pelo meio de campo, se o meio de campo pressiona o homem da bola ou não pressiona o homem da bola, permitindo que o homem da bola ache o passe com facilidade, colocando a segunda linha do Vasco, que são os 4 defensores, né, em dificuldade, principalmente em passe em profundidade, onde os atacantes entram em velocidade, né, até do setor defensivo em si, da segunda linha em si. Então, o problema defensivo do lado direito do Vasco não passa única e exclusivamente pelo zagueiro do lado direito e o lateral direito. Não é à toa que hoje o Vasco tomou 2 gols por onde? Pelo lado direito da defesa do Vasco, lado esquerdo de ataque do adversário, com Bruno Pacheco lateral, dando 2 assistências, né, nos gols parecidos, né? E aí corrobora com o que a gente já tinha falado aqui, né? Quando as coisas não estão boas, não estão caminhando de forma satisfatória, a tendência é sempre pegarem um para Cristo, né? Sempre pega um jogador para Cristo, parece que alivia, né, a dor da derrota, pegar alguém para Cristo e massacrar aquela pessoa. Nessa oportunidade, né, a bola da vez foi o zagueiro Robson. O zagueiro Robson jogou mal, né, a partida contra o São Paulo, mas foi pego para Cristo, e aí hoje, né, ele não jogou e mostrou claramente que o problema não é de um jogador específico em si. A saída do Pedro Raul, com a entrada do Alex Teixeira, jogando como centroavante, deu uma dinâmica melhor ali no setor, porque o Alex Teixeira, ele não é aquele centroavante fixo, ele se movimenta, então ele se movimenta no espaço vazio, isso causa dificuldade para a segunda linha do Fortaleza, né, que são os 4 defensores, ou os 3, dependendo da disponibilidade tática aí, da disposição tática do time, né? E o Alex Teixeira se movimentando tem uma aproximação maior com os jogadores, tanto do meio de campo quanto do lado de campo. Então o Vasco mostrou um pouquinho mais de compactação ofensiva, os jogadores um pouquinho mais próximos. Claro, tem a movimentação do Galarza também, que se movimenta bastante, né? Tem a questão do Barros, que está um pouquinho abaixo, né? Não se movimenta tanto assim, que nem o Galarza.
né? Mas assim, no geral, o que falta a esse time é qualidade técnica. Isso a gente já vinha falando lá no Carioca. Olha, nós temos boas peças? Temos boas peças. Mas, para o Campeonato Brasileiro, o Vasco precisa trazer mais reforços, jogadores consolidados, porque não se sabe se esse time vai aguentar, né, o Campeonato Brasileiro da Série A. A gente tinha comentado aqui também que ia ser um campeonato emocionalmente desgastante para a torcida do Vasco. Por quê? Porque pelo nosso histórico recente, 2 anos na Série B, permanência na Série B, né, as derrotas do Vasco iam ter um peso maior do que as derrotas dos outros times. E está acontecendo isso, né? O time está pressionado, repleto de menino da base. A gente já falou isso no vídeo passado, no outro pós-jogo. Em outros pós-jogos também a gente vem falando isso, né? Então, a fragilidade técnica do Vasco é grande, principalmente o meio-campo do Vasco. O meio-campo do Vasco, ele tem extremas dificuldades de marcação, só marcam a distância, né? Na criação também, melhorou um pouquinho agora com a entrada do Galarza e do Barros. O Galarza se movimenta mais, o Barros se movimenta menos, não vem jogando bem, na minha humilde opinião, apesar do gol que fez contra o São Paulo, né? Agride a área, assim como o Galarza agride até mais, só que falta a qualidade técnica. As tomadas de decisão do time do Vasco, principalmente na intermediária do time adversário, né, são muito ruins. Então você percebe que assim, é um passe que sai forçado, né? Aí o jogador que tenta dominar, domina errado, né? Na hora de tocar, dribla, na hora de driblar, toca. Então são decisões tomadas erradas. Claro que quando o jogador está pressionado, a tendência é aumentar o erro, né? Mas independente disso, né, a fragilidade técnica é muito grande. O gol do Fortaleza, por exemplo, e que a gente vem falando, que eu falei mais agora no vídeo aqui, que a questão não passa simplesmente pelo zagueiro e pelo lateral direito, que não basta trocar, tem toda uma dinâmica defensiva, toda uma engrenagem defensiva que precisa funcionar. O primeiro gol do Fortaleza foi idêntico ao gol que o Vasco tomou contra o Atlético Mineiro e contra o Palmeiras dentro do Maracanã. Como é que foi esse gol? O jogador do Fortaleza pega na bola, né? E 3 jogadores do Vasco vai em cima de um jogador do Fortaleza, né? Aí o que acontece? O jogador do Fortaleza acha o passo para trás, o cara cruza a bola sozinho e sai o gol do Fortaleza. Contra o Palmeiras, a mesma coisa. O Andrei Santos vai tentar dobrar a marcação, no cara do Palmeiras, sai o passe para trás, o cara cruza livre, gol do Palmeiras. Contra o Bahia, a mesma coisa. Foram dobrar a marcação no Tassiano, ele acha um passe entre os zagueiros do Vasco, né? E a jogada se desenrola e gol do Bahia. Contra o Atlético Mineiro, a mesma coisa. Andrei Santos, de novo, foi dobrar a marcação de forma desnecessária, né? De forma desnecessária, foi dobrar a marcação, sai o passe para trás de cruzamento e gol do Atlético Mineiro. Então vocês percebem que não é único exclusivamente o lateral direito e o zagueiro. Os volantes do Vasco são muito frágeis na marcação. Todos eles. Tanto o Jair, quanto o Barros, quanto o Galarza, né? O Galarza ainda entrega uma intensidade maior na marcação, de forma afobada diversas vezes, mas não tem aquele feeling de marcação que, por exemplo, o Yuri Lara tinha, né? Que jogou Vasco na Série B e foi para o Japão. Então, assim, o Vasco vai ter que contratar. Isso a gente já vinha avisando antes do campeonato. O departamento de futebol da SAF correu o risco, tomaram a decisão, né, achando que esse elenco ia sustentar a posição até a segunda janela, né, quando todo mundo sabia que não tinha condições. Não é isso? Apesar que a gente tem boas peças, bons jogadores, mas no coletivo, no rendimento coletivo, nós sabíamos, e todo mundo sabia que não se tinha condições de entrar com esse time, né, para a primeira parte do Campeonato Brasileiro. E o departamento de futebol da SAF tomou essa decisão e hoje nós estamos colhendo os frutos. Então, assim, o plantio ele é opcional, mas a colheita é sempre obrigatória, né? E da mesma decisão que tinham tomado lá atrás, ano passado, você lembra? De não reforçar o time por julgar que o elenco do Vasco tinha condições de subir. E subiu aos 48 do segundo tempo, no apito final, tomando sufoco com 1 a mais dentro de campo contra o Ituano. Então vocês percebem que na hora da decisão, né, entre qualificar o time ou manter o elenco,
elas estão seguindo sempre a mesma linha de ação. Menos gasto, né? Menos gasto para tentar ver se o time consegue. E agora está vendo claramente aí que o time não está conseguindo. Quando a gente começa a questionar, começa a vir os questionamentos, né? Aumentar os questionamentos em relação à montagem do elenco, dizem que foi gasto 100 milhões, né? E os 100 milhões gastos, né, para o time entregar essa performance que está entregando, 7 jogos sem vencer, uma vitória em 2 meses, e nos últimos 11 jogos, uma vitória. Então, assim, analisando esse histórico recente, né, com o dinheiro que dizem que gastaram, os 100 milhões, né, o custo-benefício foi péssimo. E aí deixa explícita, né, pelo menos até esse momento, deixa explícito a incompetência do departamento de futebol da SAF, né? Recapitulando, lá atrás, antes da SAF passar, prometeram mundos e fundos, venderam ilusões, falando que teríamos um time competitivo, que o Vasco ainda nunca mais iria sofrer, né? Em grupos de WhatsApp, as pessoas defendendo com unhas e dentes, falando, não, estamos numa nova era, e no entanto, né? Os resultados até agora mostram que nada mudou, né? As decisões também nada mudaram em relação ao modelo associativo, o que prova claramente que o problema nunca foi, seja o modelo associativo, seja a SAF. O problema são as pessoas que estão dentro do clube que são incompetentes, porque tem outros clubes no Campeonato Brasileiro que gastaram muito menos, né? E estão performando muito mais. Ou seja, num custo-benefício muito superior ao do Vasco, que diz que gastou 100 milhões, né? Mas até agora está tendo resultados pífios, né? E que está praticamente decretando aí um único objetivo do Vasco, né, no campeonato, que é o quê? Lutar, suar sangue para permanecer na Série A. É o que está se desenhando até agora, né? A janela está fechada. Quando vier a janela, tem que ver quem vai ser contratado, né? Já mudaram o discurso. Antes tinha dinheiro para poder contratar, agora já não tem mais dinheiro, vai vir só jogador do 0800. Então, assim, né? Ao que tudo indica, com essa performance até agora aí, por mais que a gente tenha boas peças, por mais que o time esteja batalhando, isso tem que ser dito, o time corre, o time tenta, mas só que existe um limite técnico, né? Existe um limite técnico. A partir daí, você pode trazer o Guardiola. O Guardiola ele não vai transformar o Figueiredo em Mbappé, né? Então, assim, existe um limite técnico, né? Que esse limite técnico só vai ser ultrapassado, essa barreira técnica, ela só vai ser ultrapassada com contratação de jogador consolidado. Não adianta trazer jogador do Maradona Futebol Clube, uma promessa do Maradona Futebol Clube no interior da Argentina. Não vai funcionar. O Vasco está pressionado. Vai ter que fazer, ao que tudo indica, um campeonato de recuperação no segundo turno. E campeonato de recuperação no segundo turno, você vai precisar manter uma regularidade. Para ter uma regularidade, você precisa ter jogador consolidado. Porque jogador consolidado, ele entrega rendimento satisfatório, né, ao longo do tempo. E é isso que o Vasco vai precisar para terminar esse campeonato aí. Porque do jeito que está, né, vai lutar, vai suar sangue para não cair, isso se não fizer a pior campanha de primeiro turno da história. Passando até aquele time de 2015 que fez apenas 13 pontos, se eu não me engano, me corrijo se eu estiver errado, né? Então, assim, é um duro golpe na torcida vascaína, que grande parte dela acreditou, né, em tudo que foi falado, né? E a gente esperava algo diferente também, com dinheiro, a gente esperava algo diferente, mas é o que prova claramente que o problema, né, não é dinheiro, o problema não é o modelo, seja associativo, seja SAF. O problema são as pessoas que estão dentro do clube, né, umas há muitos anos ali no clube, parasitando o clube, né, e agora também defendendo a SAF com unhas e dentes, não por causa da SAF em si, mas é porque são parasitas mesmo, querem ficar no clube, não dão espaço, né, para novas pessoas chegarem com novas ideias, novos pensamentos, ficam parasitando o tempo todo ali, e aliado a isso, agora que com a SAF, né, com um departamento de futebol extremamente incompetente, né, e os resultados estão mostrando isso aí. Vasco perde mais uma partida no campeonato, vamos torcer para que pelo menos a rodada seja um pouco favorável ao Vasco, os times que estão lá embaixo não vençam para poder não começar
a ter essa questão de diferença de pontos, porque aí tirar diferença de pontos com o elenco frágil que nós temos tecnicamente, por mais que a gente tenha bons jogadores, repito aqui, mas com o elenco repleto de jogador da base, pressionado, diferentes estágios de maturação, jogadores que estavam encostados em outros clubes, né? Aposta que não consegue ser titular, enfim, vai ser complicado, né? Vai ser complicado. Mais uma derrota, vamos para o clássico contra o Flamengo, mais uma semana cheia de trabalho que, ao que tudo indica, não está adiantando muito, porque, como eu falei para vocês, você pode ali ajustar o seu modelo de jogo, você pode mudar peças, você pode ajustar o seu modelo de jogo, às vezes, vou deixar de marcar pressão em linha alta para baixar para o bloco intermediário, né, e roubar a bola e sair no contra-ataque, vou trocar o tipo de marcação, não vai ser marcação individual, vai ser marcação por zona, vamos jogar com ataque posicional, você pode fazer todas as modificações no modelo de jogo, mas, de novo, existe um limite técnico. Os jogadores, o material humano que você tem em mãos, ele precisa entender as modificações, entender o modelo de jogo e dar uma resposta técnica dentro do campo. Isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo, o que prova claramente que faltam peças de qualidade. Enquanto não chegar peças de qualidade, jogador consolidado, vai ser assim, ao que tudo indica, o Campeonato Brasileiro inteiro, né? E se preparem os corações, porque vai ser sofrimento até o fim. Esse foi o pós-jogo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço mais uma vez que se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo.